Eu estava hoje... Bom, antes de falar o que eu quero propor de conversa, eu queria dizer o seguinte. Eu sou a favor da política de cotas por gênero. Eu sou a favor da política de cota racial. E eu sou a favor da política de cota social, econômica. Sou a favor. Eu acho que num país ideal isso não existiria, mas justamente existe porque a gente não tem um país ideal, não tem um país justo. E só tem um jeito de você provocar, não é promover, provocar, produzir uma igualdade. Cota. Ah, não, vamos convencer. Não sou dono da verdade, mas eu não acredito. Né? A gente vê que algumas empresas fazem isso sem que exista cota, né? Algumas instituições fazem, outras não precisam, né? No concurso público, por exemplo, quando é o concurso de conhecimento, por exemplo, você vê que a diferença entre homens e mulheres é muito menor. Mas, a hora que você vai avançando, você vai vendo que isso está acontecendo em escritórios de advocacia, escritórios de arquitetura, grandes empresas, todo mundo preocupado com diversidade, etc. e tal. Então, eu acho que é um assunto... Mas para falar o que eu vou falar, eu acho que é importante eu dizer o que eu acabei de dizer. E aí eu me refiro a uma notícia. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou hoje, ontem à noite, né, um projeto de lei que acaba com a meia entrada nas categorias específicas do Estado para eventos artísticos, cinema, hoje reservado para idosos e adultos. E aí diz o seguinte: como é que acaba? Aquela meia entrada que valia para um grupamento vale para todo mundo. Nasceu, tem meia entrada. E o último dia de vida também tem meia entrada. Ou seja, se todo mundo tem meia entrada, vai ter um preço só. Não dá para você ter meio de algo que é único. É único, é um. É isso ou nada. É isso ou não paga. Né? Então acabou com a meia entrada em São Paulo. Aí vai dar uma discussão, porque tem lei federal que diz isso, então a lei estadual não pode valer. Não importa. Não importa o desfecho, eu quero discutir esse assunto. É justo que qualquer estudante, mesmo aqueles que estudam em escolas que cobram 3, 4, 5, 8 mil reais de mensalidade, tenham direito a meia entrada no cinema. Primeiro, é justo. Transporte público. Acima de 60 anos, Estatuto do Idoso, transporte público, gratuidade. Estudante, gratuidade. É justo. Qualquer idoso, 60 anos, 65 em alguns lugares, por que atingiu os 65 anos? O Jorge Paulo Lemann, um dos homens mais ricos do mundo, ele vem para o Brasil, ele pode entrar no ônibus e andar de graça. Por quê? Porque ele tem mais de 65 anos. É justo isso? É assim que tem que ser? Estamos de acordo que esse é o certo? É justo que um estudante ou que um jovem, não precisa ser jovem, que uma pessoa que entra numa universidade pública e estude de graça simplesmente porque entrou na universidade pública? E ele estuda de graça mesmo que ele venha de uma família, ou seja, de uma família com capacidade de pagamento da mensalidade, ou capacidade de pagar 50% da mensalidade. É justo. Porque quem vai pagar a diferença são os impostos, e os impostos são recolhidos daqueles que sequer podem ter um filho na universidade. É justo. Nós estamos... Tá certo isso? Nós estamos diante de um dos maiores jogos de empurra e que tem esse pedaço que envolve a vida das pessoas, mas tem os grandes nacos com grandes bilhões transferidos para grandes setores. Setores industriais que jamais parariam em pé, regiões do país que jamais parariam em pé e que recebem
um presente do Estado. Pá! Uma transferência de recursos monumental. Subsídios, empréstimos subsidiados, que todos pagam na forma de impostos. Não, se você faz a minha ingresso, você faz a minha entrada para estimular os jovens a ir para o cinema. Pois bem, então, no limite, vamos imaginar que só os jovens entrem no cinema e só os idosos, porque os ingressos vão ficando caros, né? Porque vamos imaginar um país onde mais gente estude e o país envelheça muito, a porcentagem de pessoas com mais de 60 anos e a porcentagem de estudantes vai aumentar tanto que o ingresso vai tornar inviável uma pessoa que não estuda e que ainda não chegou na idade de pegar a meia entrada, ela não vai poder ir, preço proibitivo. Resultado, só vai a turma com pouco e daí não vai pagar os custos. E o ingresso, para poder sustentar esse excesso de meia entrada, você tem que aumentar cada vez mais. Aí ele vai ficando tão mais caro que você tem que fazer uma política mais agressiva ainda de meia entrada. E aí eu pergunto, justiça, isso é justiça? Nós estamos promovendo o acesso das pessoas? Ou nós estamos bloqueando o acesso das pessoas? 1/3 dos passageiros viaja de graça no sistema de ônibus. Mas peraí, você tá louco? Policial, oficial de justiça tem que viajar de graça. Não, claro, policial e oficial de justiça não tem que pagar. Mas é a empresa de ônibus que tem que pagar? Olha o jogo de empurra. O governo faz uma política de meia entrada. Quem paga? O da entrada inteira. Se o governo quer fazer uma política de meia entrada, primeiro deveria ser, na minha opinião, uma política que protegesse quem não pode pagar. Se ele é novo, se ele é velho, se ele estuda, se ele não estuda. Quer dizer, se o sujeito estuda, tem uma vantagem sobre aquele que já não estuda, eu já não estudo. Então, eu trabalho, não estudo. Ganho menos do que a família daquele que estuda e não tem renda. Ele não tem renda, mas a família tem. Então, camarada, estuda numa escola de 4 mil e entra com meia no cinema. Eu ganho 2.500, não tenho 60 anos, eu pago o ingresso inteiro. Tá certo isso? Eu acho que não tá. Tá torto. E é um jogo de empurra. É um jogo de empurra. Por que o distribuidor, por que o dono da sala de cinema, por que a empresa de ônibus é que tem que pagar a conta das gratuidades? Então, por exemplo, o policial, não tem que pagar a passagem dele. Quem tem que pagar a passagem dele? A polícia? A polícia paga a passagem dele. Né? O oficial de justiça não tem que pagar o ingresso, o bilhete. Quem que tem que pagar? O Poder Judiciário tem que pagar. Por que tem que ser empresa de ônibus? Aí a gente joga na empresa de ônibus. Quando a gente joga na empresa de ônibus, a passagem fica mais cara para aqueles que pagam. É injusto. Por que uma pessoa pobre tem que pagar meia passagem ou a passagem inteira do policial, que eventualmente ganha às vezes mais do que ela? Não está certo. Então, quando eu falei que eu sou a favor de cotas por gênero, não entra nessa discussão, é evidente. Cota racial não entra nessa discussão, é evidente. A cota econômica entra nessa discussão. Pega uma universidade gratuita. Por que você entra? Minha filha se formou agora em medicina. Numa boa universidade, que não é gratuita. Nós pagamos a mensalidade dela. Mas vamos imaginar que um aluno de uma família sem renda, mas que trabalha para ajudar a família, ganhe R$ 1.500 por mês. E ajuda a família com R$ 1.500 por mês. Aí ele entra na faculdade de medicina. Ele não vai mais ganhar R$ 1.500 por mês. Eu vejo que é a rotina de estudos de um aluno de medicina. Estuda de manhã, de tarde, de noite, e está devendo, porque tem que estudar sábado e domingo e é complicado. Então, ele vai renunciar a uma mensalidade, né, que ele coloca na casa dele, que é o salário dele de 1.500, que ele ajuda, para ganhar zero. Já a faculdade já está custando 1.500. A faculdade de graça já está custando 1.500.
Se ele mora longe da faculdade, muito longe da faculdade, mas muito longe da faculdade, às vezes é melhor ele estar no alojamento, vai ter custos. Então, para esse estudante, não só ele deveria estudar de graça, como ele deveria receber uma bolsa de R$ 1.500, de quando ele ganhava R$ 1.500, para ele poder estudar medicina sem prejudicar a família. E os livros, receber os livros, material caro. Já o aluno que sai de uma escola, que tem escola, outro dia eu estava vendo, tem escola que custa R$ 10.000 por mês. Aí ele sai de uma escola de R$ 10.000 por mês e vai estudar de graça. Ah, mas é direito meu? Sim, eu estou discutindo justamente isso, os direitos nossos. É razoável? Então, tenho certeza que o assunto é polêmico, mas esse fim da meia entrada, que provavelmente vai cair na hora da discussão, porque tem realmente leis, pode ser inconstitucional, eu não sei, mas eu acho que o Brasil está diante de uma discussão boa. Quem é que tem que pagar o que para quem? A polícia deveria pagar o bilhete do policial, o Estado quer fazer uma política de subsídio para o estudante, bota no orçamento, não pune o distribuidor, não pune o dono da sala de exibição, não pune a produção da peça, a produção do cinema. E a universidade, ela pode ser pública, mas ela não tem que ser gratuita para todos. Ela deveria ser gratuita, sim, para todos os que precisam. Aqueles que podem pagar, pagam. E pagam tabela cheia, 60%, 50%, análise individual. Não é tanta gente assim estudando na universidade no ano de ingresso que o sistema não possa estabelecer um critério razoável. Então, eu acho que valeu ver essa discussão na Assembleia para a gente poder bater um papo sobre isso. A gente promove uma distorção, um jogo de empurra. Essa é a minha visão. Não sou dono da verdade. Posso estar errado. Mas é como eu enxergo esse problema. Acho que a gente está caminhando para um negócio torto. E resultado, ter uma passagem mais cara de não sei o quê, a passagem é caríssima. Aí as empresas de ônibus ficam tomando pancada pela passagem de ônibus. Mas 35% da receita delas é gratuidade. Elas têm que entregar 35% de gratuidade no contrato. E aí elas têm que buscar esse dinheiro em algum lugar. Não dá para transportar de graça. E a sala de cinema... Enfim, acho que essa discussão está posta. Acho importante que ela seja posta para a gente definir o que a gente quer do país nesse campo.